Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quero trazer uma mensagem para vocês sobre a fé, a importância de nós usarmos a fé. E vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo ele venha nos orientar e trazer para nós um pouquinho mais dessa palavra que é grandiosa para acrescentar a fé de você, para você saber a maneira exata de você usar essa fé, ao qual nós temos dentro de nós. Nós só temos que dar crescimento a ela, alimentar a nossa fé, para que nós possamos ver o sobrenatural acontecendo, porque ele acontece. Soberano Deus e eterno Pai, Deus grande e poderoso, Pai querido, ó Deus da glória, que o seu Espírito Santo neste momento, Pai, venha nos conduzir e nos ensinar sobre a fé. Aleluia, Jesus. Amém. Então vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra em Hebreus 11, que diz assim: Ora, a fé é o fundamento das coisas que se esperam, e o argumento das que não se veem. Foi por a terem possuído que os antigos obtiveram um testemunho. Pela fé reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus, de sorte que o visível feito pelo invisível. Então a fé é algo invisível. Nós cristãos, a gente não olha com os olhos carnais. A gente tem que estar olhando com os espirituais. E assim é a fé. A fé é você ver algo que ainda não aconteceu. É você profetizar algo que ainda não aconteceu. É você semear a palavra, lançar ela. Assim como o Senhor, na criação do mundo, ainda o mundo estava sem forma e vazio. Mas, pela palavra, ele falou, haja luz. Né? E assim foi o mundo se criando. Né? Então, através da palavra, houve uma ação. Né? Então, a gente verbaliza e aquilo acontece. Assim continua sendo, aleluia, Jesus, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam, né? Então, assim também foi, aleluia, Jesus, com Abraão, com Jacó, assim também foi, né, ali com Enoque, como diz a palavra aqui, que foi arrebatado, né, para ele não ver a morte. Ele cria, né, que não iria ver a morte. E assim aconteceu, ele foi arrebatado, levado aos céus vivo. Porque a fé é você almejar algo, você orar, você, né, verbalizar aquilo e crer que vai acontecer. E assim que é, né? Então, até mesmo a nossa salvação, nós temos que crer, né? A palavra de Deus diz, a todo aquele que crer e for batizado, será salvo. Então, se eu creio e eu me batizar, com fé, eu serei salva. Por quê? Porque eu não estou duvidando que através de Jesus vem a minha salvação. Que através da cruz vem a minha salvação, né? Então é aquilo que a gente não vê, mas almeja, né? Então a gente tem que orar por algo, vamos dizer, um objeto pessoal. Senhor, eu quero um carro. Você tem que dizer as características daquele carro. Eu quero o carro assim, eu quero com isso, eu quero com aquilo. Você tem que dar nome às coisas, você tem que ter fé, né? Talvez você ore e daqui a um tempo você alcance. Eu sou um testemunho disso, né? Porque assim foi comigo. Tudo que eu quero, eu oro, né? Eu lanço a palavra e eu creio que eu vou receber, né? Nem tudo o Senhor vai nos dar, porque Ele só vai nos dar aquilo que é bom para nós. Mas nós tendo fé que irá acontecer, acontece. Pessoas que estão enfermas, doentes, né, que estão com uma doença ao qual, aos olhos dos médicos, né, aos olhos da medicina não tem cura. Quantos testemunhos lindos a gente tem de pessoas que foram curadas pela fé, porque alguém lançou uma palavra profética, né, aquela pessoa recebeu, aquela pessoa creu e ela foi curada. Porque a fé, isso é algo mágico que acontece, é sobrenatural, não vamos dizer mágico, porque a gente não trabalha com magia, a gente trabalha com fatos, né? É o invisível se tornando visível aos nossos olhos. Né? Eu coloquei esta palavra para que vocês compreendam, mas a verdade é algo sem explicação. Essa é a fé, é você crer e receber, né? Então tudo ao qual você almeja, se você crer e você tiver fé, você vai receber. A fé, você tem que orar, você tem que lançar a palavra e esperar. Mas não desfaleça, não descreia naquilo que você pediu, né? Você tem que confiar
e crê que o Senhor ele já está trabalhando e no tempo certo que você, né, estiver preparada para alcançar aquele objetivo, você vai alcançar. Mas para isso o Senhor nos prepara também, para que quando a gente receba aquilo a qual nós almejamos e nós pedimos, nós saibamos cuidar, nós saibamos utilizar, né, de maneira correta e certa. Então a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas se esperam. Né? Então muitas coisas, né? Não só coisas materiais, mas espirituais também. Pessoas que já se veem pregando, que já se veem se batizando, que já se veem um dia aceitando a Jesus, que o coração já almejou e o Senhor já preparou. Você não pode descrer da palavra de Deus, porque a fé ela é muito importante, né? A palavra do Senhor diz que se nós tivermos a fé como um grãozinho de mostarda, a mostarda é um grãozinho mais ou menos do tamanho de um arroz, mas ela dá uma árvore imensa, uma árvore tão grande, mas tão grande que até os pássaros fazem seus ninhos. Então, né, o Senhor diz que se tivermos fé, até mesmo uma montanha, ela se move do lugar. Porque quando a gente ora, a gente coloca as coisas nas mãos do Senhor, a gente confia, a gente crê, a gente tem fé, Ele vem e Ele opera por nós. Assim tem sido na minha vida, assim o Senhor tem trabalhado em mim, tem trabalhado na minha família, que por mais que a gente não veja muitas vezes, o Senhor já está movendo, o Senhor já está trabalhando, a semente já está sendo lançada, a palavra está sendo lançada. E eu tenho fé e eu creio que em breve, né, muitas notícias eu terei de pessoas que também conheceram esta fé, que também conheceram a palavra do Senhor, que também se entregaram para aquele que um dia morreu na cruz do Calvário para salvar a nossa vida. Porque ele foi um sacrifício vivo, né, que veio para trazer a reconciliação, né, com Deus conosco. Porque nós não éramos merecedores, mas o Senhor ainda olhou para nós com um olhar de amor, de bondade e falou, eu irei lá, eu serei o sacerdócio, eu serei o cordeiro, eu que serei o sacrifício da expiação do pecado dessa nação, deste povo. Né? Então o Senhor ele veio expiar os nossos pecados, ele veio, né, derramar o sangue dele que era puro, um sangue inocente, né? Ele veio, sofreu, mas ele venceu. Ele venceu porque ele também tinha fé e ele era o Filho de Deus, né? Ele veio não com um poder dos céus, ele veio como um homem, desceu como um homem, sofreu como um homem e nos ensinou muitas coisas, né? Para a gente não desfalecer e não descrer. E a palavra de Deus diz que quando o Senhor vier buscar sua noiva, ela quer encontrar ela com fé. Então não desfaleça, não desanimes. Creia em Deus, que tu e tua casa será salvo. Toda vez que uma pessoa num lar aceita Jesus, aquela pessoa é intercessora, é o sacerdote daquele lar, né? Jesus é o nosso sacerdote que está diante de Deus lá, né? Toda vez que ele se apresenta diante de Deus, é para falar da gente, para pedir misericórdia por nós, é para, né, fazer expiação dos nossos pecados. Então eu creio, eu tenho fé que logo, né, o Senhor vai voltar e vai buscar aquele que esperam nele, porque todo aquele que espera no Senhor vai ver a glória de Deus. E eu almejo que você que esteja vendo esse vídeo, que o Senhor também toque no seu coração, que você busque a salvação da sua alma, porque estamos vivendo um tempo onde não há mais tempo. Ou a gente escolhe, ou a gente se posiciona, ou um inimigo que está aí ao derredor, bradando como um leão, procurando só um momento de acabar com a tua vida e te levar a te ceifar a morte, né? Porque depois que a gente morre, não tem o que fazer. Se você não estiver salvo em Cristo Jesus, você pode acabar perecendo no inferno, porque é assim que está escrito. Então nós temos que buscar a salvação da nossa alma. Não podemos deixar o inimigo roubar isso ao qual o Senhor Jesus veio nos conceder, que foi o que? A reconciliação, que foi o direito de buscarmos a salvação, de buscarmos arrependimento, de deixar esta vida de pecado, para que um dia nós não perecemos no fogo eterno, mas que nós venhamos também herdar junto com Jesus Cristo, o nosso Senhor amado, o reino dos céus, porque ele disse que ele foi, mas ele vai voltar para buscar aquele que esperam nele, aqueles que creem, aqueles que têm fé, aqueles que estão buscando andar na santificação da sua palavra e na sua doutrina. Então eu oro por você e eu peço para que você, se você não é cristão, você um dia busque a salvação da sua alma.
busca o arrependimento sincero no seu coração, porque Ele está atento com os ouvidos dele para escutar o teu clamor, o teu pedido. Ele diz na palavra dele, clama a mim e responderei-te-ei, né? Então Ele não está com o ouvido agravado. Ele só está esperando você abrir a porta, porque Ele não arromba, Ele não invade, mas Ele bate. E se você abrir, com certeza Ele vai fazer morada, Ele vai te visitar e vai enviar o Espírito Santo dEle para te ensinar a maneira correta de viver nesse mundo. A maneira ao qual você não vai estar desagradando a Deus. E você também, um dia, né, não vai precisar nem passar pelo fogo do inferno. Aleluia, Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus lhe guarde, lhe proteja e que a palavra do Senhor ela penetre no mais profundo da sua alma, porque a palavra do Senhor ela é assim, ela é como uma espada aguda que ela corta para os dois lados. Às vezes ela fere, mas o Senhor diz, eu faço a ferida e eu mesmo curo, né? Porque é Ele quem faz, é Ele que cura. E então é isso que eu peço para você. Busca a salvação da sua alma enquanto é tempo, porque Deus é bom. Amém? E Deus abençoe vocês.